Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Moab César e essa é uma transmissão organizada pela Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais, a RELEP. Nós estamos realizando o terceiro ciclo de transmissões, de palestras, chamado RELEP e Diálogos Internacionais. Hoje, nós temos um tema muito instigante. Nós vamos ouvir um pesquisador italiano da região da Calábria, que morou no Brasil e que pesquisou o pentecostalismo brasileiro. Esse tema é extremamente importante porque nós iniciamos esse ciclo de transmissões ouvindo um professor nos Estados Unidos que trazia uma perspectiva decolonial, ou seja, ele dizia que o pentecostalismo ele precisa ser ouvido também, precisa ser estudado, pesquisado por aqueles que fazem parte da América Latina. E ao dizer isso, não despreza o olhar nem a contribuição dos intelectuais americanos e europeus que escreveram, que produziram a respeito do pentecostalismo brasileiro. Hoje, nós vamos ter uma fala muito especial. No entanto, antes de iniciar, nós queremos dizer para você que vai nos assistir pela primeira vez, que não conhece a RELEP, que você pode entrar aqui no site da RELEP, Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais, relep.org.br. A RELEP é um núcleo de pesquisa certificado por universidade registrada e cadastrada, registrado na CAPES, que possui pesquisadores, que são historiadores, cientistas da religião, sociólogos, antropólogos, geógrafos, teólogos, que estudam e divulgam o pentecostalismo. A maioria absoluta desses pesquisadores, eles fazem parte de alguma igreja, ou são batistas, ou presbiterianos, ou metodistas, a maioria absoluta é de assembleanos, mas também há pessoas adeptas do catolicismo. Inclusive, nós temos no nosso meio um sacerdote católico. O objetivo da RELEP é tão somente de promover estudos sobre o pentecostalismo a nível geral de América e também do pentecostalismo brasileiro. Então, nos visite, veja a nossa página, o nosso site, conheça os nossos pesquisadores, aquilo que nós produzimos, os artigos, os livros, as dissertações, as teses, estão todas disponíveis para você. Há também um acervo, um repositório de documentos históricos sobre o pentecostalismo nas Américas. Como uma das principais instituições do pentecostalismo é as Assembleias de Deus, ou são as Assembleias de Deus no Brasil, lá está disponível, digitalizado, por exemplo, todos os arquivos do Mensageiro da Paz de 1930 até os dias atuais. Tem da revista Seara e tem de vários outros momentos das Assembleias de Deus. Faça parte desse grupo, pesquise, estude e difunda o conhecimento. Hoje, nós vamos receber para a sua fala inicial o Dr. Gustavo de Santo. Dr. Gustavo de Santo, eu tive o prazer e a alegria de conhecer pessoalmente, quando no ano passado estive participando do Sínodo do Pará-Amazônia em Roma. Ele nos deu a honra de se deslocar da região da Calábria para nos fazer uma visita pessoal. Muito obrigado, eu me senti muito honrado com a sua presença e ali nós conversamos sobre o pentecostalismo e muitas outras coisas. O doutor Gustavo de Santo é um intelectual muito qualificado. Ele tem uma pegada na economia, também nas questões do comportamento do consumidor, e faz um link muito interessante com a questão da religião. Ele tem doutorado em política, cultura e desenvolvimento pela Universidade da Calábria, em cotutela
com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Entre Rio de Janeiro e São Paulo, ele ficou praticamente de 8 a 9 meses no Brasil, ali, pesquisando o pentecostalismo. Ele também, nessa pesquisa de doutorado dele, ele analisou de forma quantitativa o impacto de fatores culturais no comportamento do agente no campo socioeconômico. Ele tem também mestrado em ciência política e relações internacionais. Fez na Universidade da Calábria. E é também bacharel em ciência política. Tem uma mão cheia de artigos publicados. E tenho certeza que nós vamos ter uma palestra maravilhosa e nós vamos ser enriquecidos pelo relato de sua experiência como um pesquisador de fora que vem para o Brasil para estudar o fenômeno religioso, sendo o Brasil o maior país pentecostal e neopentecostal do mundo. Não só é grande no seu número, na sua diversidade, mas também é um exportador, né, através da transnacionalização religiosa do pentecostalismo para vários países do mundo. Para reagir à palestra, à fala do doutor Gustavo de Santos, nós vamos receber o professor Gideon Alencar. Professor doutor Gideon Alencar, ele é conhecido de todos nós no Brasil, fez teologia no IBAD, isso por si só é uma referência mundial. Ele tem mestrado e doutorado em ciências da religião, fez mestrado na UMESP, fez ciências da religião na PUC de São Paulo, tem uma mão cheia de livros e artigos publicados, é especialista em pentecostalismo, ele cunhou uma expressão que passa a ser uma categoria de análise chamada de assembleanismos. Porque até então, antes dele, se pensava o pentecostalismo das Assembleias de Deus como se a Assembleia de Deus fosse só uma. Ele traz na sua tese doutoral, né, chamada Matriz Pentecostal Brasileira, essa categoria de análise que enriquece a todos nós sobre os assembleanismos. E hoje se sabe muito mais sobre essa diversidade assembleana por conta do trabalho do professor doutor Gideon Alencar. Ele é membro fundador da Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais, Núcleo Brasil. Ele, junto com o Davi Meschiati, a Marina, Samuel Valério, uma série de outras pessoas, né, fundaram o Núcleo Brasil da RELEP, que hoje eu acredito que é a maior expressão da RELEP no continente, é a RELEP Brasil. Mas ele pesquisa também algo que é extremamente interessante, que é o diálogo ecumênico. Ele tem um livro, o último livro lançado dele é sobre o diálogo ecumênico, e eu acredito que vale a pena ler. E por conta dessa pesquisa, ele tem sido alvo assim, de muitos comentários, de muitos debates. Então, ele em si mesmo é uma pessoa para ser estudada, né? Então, nós estamos muito felizes. É membro do Sheila, que é a Comissão de Estudos da História da Igreja na América Latina e Caribe, também da Associação Brasileira de História das Religiões. O professor doutor Gideon Alencar vai fazer uma reação à fala do doutor Gustavo. Nós queremos agradecer, nesse momento, a presença de todos vocês, do Samuel Valério, da Marina Corrêa, do Jorge Lucas, do Maurício Marciano Lopes, né, do Reuel, e dizer para vocês que a editora Recriar lançou, está em pré-venda, um box, essa semana, chamado Outras Histórias das Assembleias de Deus, que traz os 5 principais livros sobre o pentecostalismo brasileiro, produção acadêmica, fruto de doutorados e pós-doutorados. Professor doutor Gideon, Maxwell Fajardo, Marina e o professor Moab. São 5 livros que você deve ler
para conhecer as Assembleias de Deus como nunca ninguém te falou. E agora, nós vamos ouvir a fala do professor Doutor de Santo, e em seguida vamos ter a reação à sua fala pelo doutor Gedeu Alencar. Depois, nós vamos abrir para vocês que estão nos assistindo, para que façam as perguntas, para que tirem as dúvidas, porque eu tenho certeza que há muita coisa que nós precisamos aprender. Um forte abraço, professor Dr. Gustavo de Santo, a fala é... Obrigado, professor Moab, obrigado, professor Gedeon, obrigado, Uredep, para esse convite. Para mim é uma honra poder participar, condividir aquela que é a minha experiência de estudo sobre o pentecostalismo no Brasil. Se tem problemas, tem algumas limitações com linguagem, mas espero que se vou falar devagarinho você vai entender. O professor Moab, ele fez uma introdução maravilhosa de mim, já poderia, não tenho nada de dizer mais, senão que são especializados em política econômica, então não são propriamente ainda não são cientista da religião, mas olho o fenômeno religioso da perspectiva da política econômica. Isso é muito importante, porque cada fenômeno sociais, cada fenômeno que é ligado a realidades sociais pode ser analisado de diferentes perspectivas. Vamos ver isso. E mesmo, por exemplo, a religião do ponto de vista da política econômica. E mesmo assim, essa perspectiva particular pode ter diferentes pontos de vista dentro. Por exemplo, eu posso olhar da política econômica utilizando algumas teorias econômicas que são diferentes das outras. Eu, por exemplo, na minha tese de doutorado, estudei como os valores religiosos influenciam o desenvolvimento socioeconômico de um país e também influenciam as escolhas dos indivíduos, dos fiéis, no campo socioeconômico. Essa linha de pesquisa continuei também num projeto que fiz em São Paulo, porque o meu doutorado, como eu disse, fiz pesquisa em Rio de Janeiro. Com outro projeto internacional europeu, cuja objetivo foi aquele de estudar como as pessoas enfrentam a incerteza do dia a dia, a desigualdade também. Estudei neste tipo de projeto como a religião influência, tem capacidade transformadora e adaptativa das pessoas, enfrenta esse tipo de incerteza do dia a dia. Agora estou estudando o pentecostalismo no Brasil, na Calábria, na minha região, também naquela que foi a influência dos movimentos de missão na minha região. Então, como para o Brasil, como em geral para o fenômeno do pentecostalismo, assim para a minha região, vou dizer Suíça, depois vamos falar do Brasil, claramente, vamos ter três fases diferentes. Uma fase de inserção no território, que foi caracterizado da migração de volta dos italianos dos Estados Unidos. Os italianos que foram pentecostalizados e voltaram para a Itália. Uma fase de consolidação, onde os italianos também criaram igreja no território. E, enfim, uma fase de multiplicação, que é caracterizada também da um outro fenômeno de migração, mas não de volta, mas de entrada, sobretudo das África, dos países como a Nigéria, e outros países das áreas do subsaariano. Então, por que um economista, uma pessoa que estuda política econômica, é interessado no assunto da religião? Qual é o link com a economia?
a analisi interpretativa che io faccio segue una linha de estudo que é aquilo do abordagem culturais à economia. Isso é muito importante, porque o abordagem culturais é uma perspectiva econômica ao lado das outras. Você pode imaginar que tem a teoria neoclássica da economia, a teoria institucionalista da economia, que vai interpretar os fenômenos econômicos. A minha abordagem é aquilo culturais, ou seja, vamos colocar no quadro econômico, ao centro do quadro econômico, os indivíduos. Os indivíduos é as variáveis imateriais, ou seja, os seus valores, as suas crenças, as suas atitudes, as suas propensões, é como essa me influencia na sua escolha. Todas essas variáveis, no específico, crenças, valores, faz parte daquilo que pode ser definido como cultura. Vou dizer que não tem uma definição clara de cultura. Tem diferentes tipos de cultura. Tem estudiosos que falam que a cultura é qualquer coisa que não pode ser definido. Como disse, é uma questão de perspectiva. Das minhas análises, eu sigo uma linha que identifica a cultura como um sistema compartilhado, dinâmico e contextuais de valores e crenças que podem ser transmitidos de geração em geração por meio de alguns agentes sociais. Quais são esses agentes? A família, a escola, a religião, os mass media, a leadership política, a estrutura política do país e também a lei. Qual é o sistema de leis? É um sistema, vamos dizer, mais anglo-saxones, ou de civil law ou de common law. Esses fatores influenciam e criam uma cultura. A cultura pode mudar no tempo, a estrutura materiais, então, a situação econômica, cataclismos naturais, mudança, revolução, pode mudar aquela que é a cultura. Ela vai ser transmitida, mas muda nessa transmissão. Mas, de todo modo, essa cultura influencia a nossa escolha. Influencia sempre. Não existe os indivíduos que perfeitamente racionais. Quando nós fazemos escolha, um dos assuntos da economia neoclássica seria que os indivíduos escolhem de modo totalmente racionais. Ele é perfeito, como um computador. Perfeito. Isso é claramente os modelos muito sofisticados, mas extremamente simplificados da realidade. Os institucionalistas dizem também que aquilo que vai ser importante são também a situação política do país. Qual estrutura política tem? Uma ditadura, uma democracia? Qual é o estado de rule of law desse país? Isso é importante também. Mas nós achamos, aqueles que adoptam abordagens culturais, que as variáveis imateriais ligadas aos valores das pessoas são fundamentais para entender como ele vai se movimentar no dia a dia, na cotidianidade, na incerteza da vida de todos os dias. Então, a cultura e os valores que constituem essa cultura podem ser favoráveis ou impeditivos para uma determinada visão da sociedade. No meu estudo, por exemplo, estudei como a religião, isso, vamos dizer, agentes sociais, transmite valores em relação àquilo que pode ser definido como uma visão do sistema socioeconômico caracterizado para
capitalismo democrático. O que seria o capitalismo democrático? O capitalismo democrático é uma característica fenomenológica da sociedade que tem três características principais. Isso é caracterizado do ponto de vista econômico para a livre competição. Do ponto de vista estruturais, para ter sistemas democráticos, da um ponto de vista, vamos dizer assim, de imateriais, para difundir, para ter uma visão pluralista e liberais da sociedade. Esse tipo de visão. Então, a pergunta que eu fiz, e que fiz nos meus artigos, na minha pesquisa, é: a religião influencia, transmite valores que podem ser ou favoráveis ou impeditivos a esse tipo de visão do mundo, essa visão que é aquela do capitalismo democrático? Eu não estou dizendo que na visão boa ou mal. Estou dizendo, esse é o objetivo. Visão do capitalismo democrático. O meio. A religião influência, transmite valores aos indivíduos, aos fiéis, que são ligados a esse tipo de formamentos, a esse tipo de estrutura socioculturais, socioeconômica? Sim, não. Então, a minha pergunta, quando cheguei no Brasil, foi: entre os diferentes grupos religiosos, eles transmitem implicitamente, atenção isso, não é qualquer coisa de declarado, mas implicitamente os grupos religiosos transmitem valores que podem ser favoráveis ou impeditivos a uma forma mentis típica de um sistema que podemos definir democrático capitalista. É para isso que estudei os maiores grupos religiosos do país. Essa visão é tipicamente weberiana. Estou seguro que, se o professor Gedeon, vocês todos que conhecem o Weber, já entenderam que essa é uma visão weberiana, uma interpretação weberiana da religião. A crença religiosa, como diz Weber, bem elaborada dos fiéis, e pode influenciar a ação dele na estrutura socioeconômica. Ele fala, atenção, essa não é uma consequência, uma causação, mas ele fala de afinidade. Tem afinidade entre os elementos éticos que são presentes, diz Weber, por exemplo, em relação àquela que é a religião protestante de tipo calvinista, é a formação do espírito do capitalismo moderno. Ele diz que tem afinidade eletiva, que é ligada ao conceito de beruf, de vocação, da visão do trabalho enquanto fiéis calvinista, a diferente dos católicos, dos outros protestantes, vamos dizer assim, vou simplificar claramente. Ele não tem certeza de ter salvação na outra vida. Então, ele tem que procurar nessa vida, na vida concreta, neste mundo, ele deve procurar os sinais da salvação. Então, uma ética do trabalho, conseguir no trabalho ser uma pessoa correta, morigerada, que não, assim, que não é bebedora, por exemplo, que usa o dinheiro para fazer investimento, não para o luxo. Então, isso poderia ser interpretado como um sinal que você é eleito, foi escolhido para a salvação. Weber diz que esse tipo de conduta, que em origem foi ligada a uma visão do sobrenatural, e depois perde seu significado, ele vai ser separado da questão religiosa, mas vai continuar a existir, vai criar aquilo que é o espírito do capitalismo. Não o capitalismo, atenção, não o capitalismo como estrutura, mas o espírito do capitalismo. Assim,
no meu trabalho, vou ver se os grupos religiosos que pesquisei base a introjetar nos fiéis aqueles valores que poderiam constituir o espírito do capitalismo democrático. O capitalismo democrático, que se tem um estudiosos aqui de política econômica, um dos pensadores desta linha de pensamento foi Michael Novak, assim, para ter mais ou menos uma ideia geral disso. Por que então vou estudar o pentecostalismo no Brasil, que é o país com maiores números de católicos em termos absolutos? É também o país onde é mais forte a presença pentecostais. O Paul Freston, acho, falava do Brasil como capital mundial do pentecostalismo, porque tem muitos atores, pesquisadores, mesmo históricos, sociólogos, vamos pensar Peter Berger, a David Martin e os outros, que acham que, ao menos na sua primeira fase, o pentecostalismo tive a mesma característica do calvinismo, ou seja, tive o mesmo efeito sobre os fiéis do que o calvinismo tive na época quando se desenvolveu. O pentecostalismo efetivamente, tem muitos estudos de sociologia que mostram como as pessoas que se convertem ao pentecostalismo, ao nível microeconômico, mudam algumas trajetórias de vidas. Eles, por exemplo, param de ser bebedores, têm outra visão das mulheres, eles têm outras, mais correta, uma visão menos machista da sociedade, tem esse tipo de mutamentos. O problema, é aquilo que faço, é ver se essa diferença vai ser refletida também no nível mais geral. Não só ao nível micro, mas também ao nível socioeconômico. Então, os grupos religiosos que estudei foram basicamente o pentecostalismo, os católicos, outro grande grupo de fiéis, e também as pessoas que não fazem parte de nenhum grupo religioso. É que eu dividi como agnósticos e ateus. Ateus, aqueles que não creem em alguma realidade sobrenaturais. Agnósticos, aqueles que, mesmo que não tenham ligação explícita com alguma igreja ou denominação, eles acreditam em uma qualquer coisa que existe ao nível sobrenaturais. O problema, isso foi a coisa que cheguei assim, foi apavorado disso, é que descobri quando cheguei no Brasil que a realidade é muito mais complexa daquilo que aparecia. Ou seja, dizer pentecostalismo é dizer muito e dizer nada. Tem muito. O melhor seria falar de pentecostalismos ao plurais. Tem muitos denominação, e também entre as denominações tem diferentes tipos de visão teológicas, que fez muito difícil para mim entender como aproximar, como ler, como dividir e conseguir depois fazer grupos, categorias desses pentecostalismo. Você sabe, tem muitos estudos brasileiros mesmo, sobre o pentecostalismo brasileiros, que fala de dividir o pentecostalismo para um critério histórico. Então, temos o pentecostalismo da primeira clássicos, depois temos o pentecostalismo do meio, do heteropentecostalismo, e depois o neopentecostalismo que chega nos anos 70. O pentecostalismo clássico seria aquele dos Assembleias de Deus e da Congregação Cristã, outra grande igreja pentecostais. O neopentecostalismo, vou dizer, só uma das mais famosas, a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Internacional da Graça de Deus, a Igreja Mundiais, e outras igrejas que nasceram depois, nos anos 70.
Tem outros que falam que isso não seria pentecostalismo, seria outras coisas, seria transpentecostalismo, seria pós-pentecostalismo, seria pseudo-pentecostalismo. Então, você pode imaginar que quando cheguei, eu não sei, imaginei quando Montesquieu escreveu as letras persianas, entrei em outras culturas. Eu não vou dizer que foi um choque culturais para mim, mas seguramente os meus preconceitos, vamos dizer assim, estruturados sobre alguns estudos, tive que ser deconstruídos, decolonizados, e tive que aprender assim, na realidade brasileira, como tentar de fazer esses estudos. Aquela que foi o resultado, que podemos discutir, foi dividir o pentecostalismo em dois grupos, basicamente. Clássicos, aqueles que vão privilegiar clássicos e neopentecostais. Por que essa diferença? O pentecostalismo clássico, coloquei todas as igrejas, você pode ver, eu li os nomes das igrejas no IBGE, no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que tem uma grelha com os nomes das principais igrejas que podem ser classificadas como evangélicos pentecostais. Então, coloquei naqueles grupos, aquela igreja que enfatizam, atenção, enfatizam, não são exclusivas, os dons dos espíritos, cura divina, falar em língua, esses, a glossolare. Do outros, no grupo neopentecostais, coloquei aquela igreja que enfatizam como aspectos teológicos a confissão positiva e a teologia do domínio. Teologia do domínio, podemos falar também a guerra espiritual. A primeira, a confissão positiva, que seria as bases daquela que depois é a teologia da prosperidade, utilizada para a Igreja Universal, principalmente, depois difundida também nas outras igrejas, como, por exemplo, algumas igrejas assembleianas, acho que aquela do pastor Malafaia utiliza a teologia da prosperidade. Então, a confissão positiva representa a crença de que os fiéis possuem o poder de controlar sua vida, isso basicamente, voltando-se para o bem ou para o mal, através do que ele decreta em voz alta. O segundo ponto, aquela que pode ser identificada como teologia do domínio e antes como guerras espirituais, postula que o mundo material é o lugar em que se manifestam os efeitos da guerra entre o bem e o mal. Neste estado, os fiéis se percebem como parte ativa desta guerra do lado de Cristo, por exemplo, contra os poderes infernais, acreditando de ser capaz de alterar a realidade física por meio do vínculo de fé com as forças divinas. Esses dois pontos foram, para mim, vamos dizer, os critérios que identificaram o grupo neopentecostais. Agora, não sei quantos tempo já utilizei, se alguns podem escrever na chat privada, seria bom, mas vou dizer que do meu estudo, eu, utilizando Weber, na minha análise, que foi quantitativa, nunca fiz causação. Obrigado. Nunca fiz relação de causais, só associativa, porque, lembra-se, é aquilo que digo, eu quero ver se tem afinidade. Então, a afinidade pode ser explicada em termos estatísticos como associação. Fiz uma análise, utilizei alguns indicadores que foram já utilizados em literatura, por exemplo, qual é a orientação dos fiéis desses grupos em relação, não sei, ao trabalho. Então, o trabalho visto como autorrealização, uma moderada propensão ao risco. Estou lendo, porque não lembro todos. A confiança para poder influenciar o próprio futuro. A propensão à privatização, a confiança generalizada em relação aos outros. A percepção
de um correto funcionamento do Estado do Direito, uma educação familiar improntada pela autonomia e a criatividade das crianças, dos pequenos. Esses são os indicadores já utilizados. Vou ver os fiéis de cada grupo analisado, pentecostais, neopentecostais, católicos, também carismáticos católicos, ateus e agnósticos, em relação a esses indicadores, com algumas perguntas, questionários. Vou dizer o resultado e vou concluir. Da minha análise, vou dizer, é só associativa, tal, emerge umas coisas bastante clássicas, ou seja, que a maior diferença seria entre os crentes de todos os grupos religiosos, então católicos, vamos dizer, juntos, e pentecostais, é pessoa que não faz parte de nenhum grupo, ateus e agnóstico. Esse último grupo tem menos confiança nessa estrutura do Estado e tem menos confiança nos outros. Também privilegiam orientação individualistas. De outros lados, católicos são mais abertos a ter confiança nos outros do que os grupos pentecostais. E, em gerais, se nós olhamos os pentecostais e carismáticos católicos como um único grupo, vamos dizer, aquele que um grupo de pesquisa americano, Pew Center, colocou e descreveu como renovadores, renewalists, vamos colocar como grupos juntos, vamos ver que esse grupo específico é mais aberto a uma visão da economia liberistas e uma visão do mundo liberal. O que vamos concluir? Que, em geral, se nós pegamos os renovadores como único grupo, isso seria mais próximo, mais perto daqueles que são os valores que caracterizam um sistema democrático capitalista dos outros. O problema é que os renovadores são diferenciados. Então, temos carismáticos católicos, pentecostais, clássicos e neopentecostais. Como eu vou dizer, a realidade é muito mais complexa, a realidade social é muito mais complexa daquilo que as teorias econômicas, políticas, teorias religiosas podem dizer. Obrigado pela atenção. Acho que o meu tempo esgotou, acabou. Professor Dr. Gustavo de Franco, nós queremos agradecer a sua fala, né? Foi uma excelente fala. Agora nós vamos de imediato partir para a reação do professor Dr. Gedeon. Eu quero informar aqueles que nos ouvem. Desliga o microfone, Gedeon, um minutinho. Que nós estamos tendo um problema técnico por conta da qualidade da internet. Nós não estamos conseguindo interagir ao mesmo tempo, porque está produzindo um eco muito forte. Por isso que a tela não está compartilhada entre o conferencista e o debatedor. E, por conta disso, nós pedimos a compreensão de todos vocês. Vamos agora ouvir a reação do professor Dr. Gedeon Alencar. É com o senhor. Obrigado pelo senhor. Está me ouvindo? Ótimo. Boa tarde, gente. Prazerzão te ver, Gustavo, depois de 2 anos que a gente não se vê. Preciso, inicialmente, registrar o esforço do Gustavo falar em português. Não é fácil falar numa língua que não é a sua língua nativa. E o Gustavo é um cara apaixonado pelo Brasil, apaixonado pelo pentecostalismo brasileiro, pelas praias, pela comida, pelas pessoas. É um ser humano maravilhoso, que eu tive o privilégio de conhecê-lo quando eu estava aqui no Brasil. E eu tive mais ainda, mais alegria, porque a tese dele me deu de presente uma viagem para a Itália, que eu fui conhecer a linda Calábria, que ele acha que é o lugar mais lindo do mundo, né? E tive, por causa dessa viagem que a universidade me deu, eu
passei alguns dias em Roma e tive o privilégio de ver também o Papa Francisco, que é uma das inspirações da minha vida. Ok. E não sei quando a gente vai ter a oportunidade, vocês, né? Eu já tive essa oportunidade, vocês terão a oportunidade de ler a tese do Gustavo inteira. Ela está em italiano, dá para ser lida, né? Com esforço dá para ser lida, é mesmo em italiano. Eu estou esperando que ele escreva algum artigo mínimo de resumo da tese dele, porque a tese do Gustavo é bem complexa e muito interessante. Bom, weberiano, como eu e ele somos, eu amei porque ele criou uma série de tipologias. Eu amo tipologia, quem conhece minha tese sabe como eu sou weberiano produzindo tipologias. E eu começo com a minha aqui, Bíblia, onde eu faço devocional. Brincadeira, gente. É o texto clássico do Weber, quando ele diz na última frase do Ética Protestante. Lembre, esse primeiro texto, primeiro rascunho do texto, desse texto sai em 1904. Depois ele publica o livro em 1905. Depois ele refaz uma nova edição em 1920. Portanto, há 100 anos atrás, ainda nos rescaldos do século XIX, no auge do movimento ainda filosófico do positivismo, achando que a religião ia desaparecer, no auge do movimento esquerdista e secularização, dizendo que a religião era uma coisa ultrapassada, que ia desaparecer. No final do século XIX tinha todo aquele afã secularista e secularizante e secularizador. Weber termina o clássico texto Ética Protestante do Espírito do Capitalismo dizendo o seguinte: porquanto, embora o homem moderno, mesmo com a melhor das boas vontades, geralmente não seja capaz de entender o efetivo, e ele coloca em itálico, alcance da significação que os conteúdos da consciência religiosa tiveram para a conduta da vida, a cultura e o caráter de um povo, não cabe, contudo, evidentemente, a intenção de substituir uma interpretação causal unilateral e materialista, e aqui ele está fazendo uma crítica ao marxismo, da cultura, e da história por uma outra espiritualista também unilateral. Ambas são igualmente possíveis, mas uma ou outra, se tiverem a pretensão de ser não a etapa preliminar, mas a conclusão da pesquisa, igualmente pouco serve à verdade histórica. Traduzindo, Weber vai dizer o seguinte: nenhuma nem outra, nenhuma afirmação absolutamente, nenhuma afirmação unilateral ou exclusiva, excludente e única vai explicar a realidade. É um tanto óbvio isso. A realidade é muito mais complexa do que qualquer teoria poderia simplificar. Ademais, ele vai dizer assim, na atualidade, quem está achando que os conteúdos, como ele diz, os conteúdos da consciência religiosa não são importantes para a conduta da vida, para a cultura e o caráter de um povo, não entendeu a realidade. Ou seja, para o bem ou para o mal, os conteúdos da consciência religiosa estão na moda. E para quem mora, e para quem está no Brasil nessa atualidade, sabe o quanto, mais uma vez, sem juízo de valor aqui, para o bem ou para o mal, os conteúdos dessa consciência religiosa são fundamentais, influenciadores, decisivos, absolutamente impossíveis de serem negados. E não só no Brasil. E não é essa história de que nós somos um país atrasado. Não. Nos Estados Unidos isso acontece, em diferentes lugares da Europa, na África isso acontece, nos países muçulmanos, agora a Índia tem um governo extremamente de uma política de afirmação da identidade hindu. A China está reafirmando, tem todo um instituto para reafirmar a questão shintoísta. Ou seja, quem cantou a história de que a religião ia morrer, quem acreditou que os conteúdos religiosos iam cair, iam ser demodé, quem insistiu na ideia da secularização e de que iríamos entrar num mundo absolutamente positivista, de absoluto domínio e ascensão excludente e exclusiva da ciência, e que a religião ia se tornar um detalhe ínfimo, insignificante, passível de questionamento, tudo, lamento. Para o bem ou para o mal, a religião está aqui com muita força.
Qual é a função, portanto, do cientista social? E aí, o Gustavo vem da ciência política, com a formação em economia. Como eu já disse, a tese dele é bem complexa, tem uma série de gráficos e detalhes que ele elaborou. Eu lembro que a primeira vez que ele me mostrou, eu falei, eu não vou para essa banca, eu não tenho capacidade de elaborar isso aqui, eu não sei nem ler isso aqui. Ó, o negócio já era italiano. E ainda com a complexidade, mas assim, em síntese, a tese do Gustavo, que ele simplificou, reduziu, resumiu de forma bem simplificadora, mas de forma muito genial, é isso. Os elementos religiosos, as expressões religiosas, contextuais, como ele deixou bem claro, são implícitos. Não é uma religião, não é uma relação absolutamente causal, mas no clássica ideia do Weber, por afinidade seletiva, esses ideais religiosos alteram, influenciam e são decisivos nas questões da sexualidade, nas questões do direito, nas questões da família, nas questões da política, nas questões econômicas e assim por diante. Bom, sem dúvida nenhuma que isso é muito significativo. Mas antes de eu fazer 3 questões para o Gustavo, para ele nos ajudar a entender, eu queria só apresentar mais um detalhe, porque ele falou muito rapidamente. Nós estamos com um projeto de pesquisa tentando entender a migração reversa, porque, por incrível que pareça, tive uma surpresa gratíssima, que quando eu cheguei em Roma, eu fui atrás da editora lá das Assembleias de Deus e eu encontrei esse livro. Esse livro é a biografia do Luigi Francescon. Ou seja, no Brasil nós não temos nenhum livro sobre o Franciscon. A congregação cristã não produz nenhum material, mas eu chego na Itália e encontro publicado pela editora das Assembleias de Deus na Itália a biografia do Franciscon, porque ele é considerado o apóstolo do pentecostalismo italiano. E aí, o que eu estou querendo dizer com isso? É que esse pentecostalismo brasileiro, que originalmente vem da migração italiana, que nesse primeiro momento, da congregação cristã, tem todos os valores religiosos dentro dessa comunidade étnica que se caracterizam dentro da irmandade da congregação cristã. No segundo momento, nós temos um outro tipo de pentecostalismo, que é o assembleiano, de origem a partir dos líderes suecos que passam pelos Estados Unidos e que se disseminam a partir do norte, a partir da crise da borracha. Ele tem um outro tipo de percepção da realidade no primeiro ano. Logo em seguida, tem um outro tipo de pentecostalismo, também sueco, que é a pesquisa do Samuel, que já esteve aqui numa live, da igreja, da Convenção Batista Independente, que vem, teoricamente, da mesma origem, na mesma época, dos suecos, tá? Mas, como ele nasce dentro de um grupo étnico, ele toma uma outra conotação. Ou seja, nesses 3 primeiros pentecostalismos, no início do século, nós temos configurações extremamente distintas entre a congregação cristã, as Assembleias de Deus e a Igreja Batista Independente, tem um abismo. Mas os valores religiosos estão absolutamente imiscuídos dentro dessas questões culturais. Ou seja, a abordagem cultural que o Gustavo faz é fundamental e serve, inclusive, de exemplo para todos os demais pesquisadores, inclusive os novos que estão aqui nos assistindo, para lembrar, por mais que a religião e os religiosos digam que estão ligados a Deus, a divindade, que falam de anjos, que falam de céu, que falam de espírito, que falam alguma coisa, eles estão na Terra. Eles não estão fora da Terra. Eles estão em 1910, ou eles estão em 2020. Então, em 1910, você tem essa configuração social, e em 2020 você tem outra configuração social. Em 2010, você tem um determinado grupo social, periférico ou étnico, ou muito pobre, migrante nordestino. E em 2020, nós temos um outro grupo social de classe média, média alta, elitista, ligado ao governo, contra o governo, gente com outro tipo de configuração. Então, é fundamental lembrar que esses valores que são absolutamente misturados entre valores religiosos, valores econômicos, valores que são absolutamente interdisciplinares. Tem um texto do Weber clássico sobre a respeito do que ele chama de
de esferas. Ele fala da esfera erótica, a esfera política, a esfera religiosa, a esfera intelectual. As esferas são autônomas, ao mesmo tempo elas são interdependentes. Os valores intelectuais interferem nos valores econômicos, que interferem nos valores religiosos, que interferem nos valores políticos e assim por diante. Ou seja, é muito óbvio isso para a gente. Precisa ser muito ingênuo e ser muito alienado para dizer que a igreja ou a realidade social ou os valores religiosos não dizem respeito à nossa realidade. Bom, Gustavo, eu queria que você aprofundasse duas coisas de forma bem associativa. Entre um grupo pequeno e um grupo grande, há um grande abismo. Ou seja, que diferença que você encontrou quando você foi para uma igreja pentecostal bem de periferia no Rio de Janeiro, ou em Recife, que você também passou, ou aqui em São Paulo, para quando você foi, por exemplo, lembra daquele dia que nós passeamos na Celso Garcia? Nós fomos visitando diferentes igrejas, fomos no Templo de Salomão, fomos na Assembleia de Deus do Brás, fomos na igreja, não sei, então nós fomos em muitas igrejas. Ou seja, você tem ali um mega, que eu coloco na minha tese, entre templo casa e templo shopping. Entre essa igreja imensa, um shopping na grande cidade e a pequena. Segunda coisa, o que você encontrou de mais comum ou de mais diverso? Você falou rapidamente, mas se pudesse aprofundar. Entre os valores dos ateus e os valores dos religiosos. O que foi em comum e o que foi absolutamente diferente? Porque ateu no Brasil é ateu graças a Deus. Né? O ateu no Brasil não é aquele ateu convicto, ateu de fato. É um ateu que também acende vela, que também joga flores para Iemanjá, que também faz o sinal da cruz, e que na hora do susto diz Deus me livre. Então, assim, o ateu no Brasil não é muito bem convertido, assim. Né? Então, que tipo de configuração você encontrou de que foi bem distante e o que foi mais próximo? Essas duas questões eu acho que já valem para você falar. Sim, obrigado, professora. Maravilhoso poder falar com vocês. Eu estava também lendo os comentários, não sei, depois vamos responder também. Obrigado para os cumprimentos e fico feliz, realmente. E, sim, professor, você está totalmente com razão quando pergunta que diferença você encontrou. O problema, mas não problema só para isso trabalho, eu acho para cada trabalho onde as pessoas têm que tentar de fazer categorização, subdivisão, é isso. Você sempre. Eu gosto, em italiano, não sei se em português se pode dizer, mas eu gosto de dizer que isso é a armadilha do entomologista, aquele que estuda os insetinhos, como você chama? Entomólogo? Aquele que estuda o bichinho. Oh. Porque quando eu tentei dizer que cheguei no Brasil, eu olhei para os dados do IBGE, porque na Itália nós não fazemos, se vou também responder, nós não fazemos perguntas sobre a religião. Para o Istat não faz mais isso. Pode ser que a única vez que foi feita é aquela do 1900, que o professor Gedeon conseguiu procurar, mas nós não fazemos porque qualquer coisa que vai ser, que qualquer coisa de pessoa privada. Então, não tem nenhuma pergunta. Isso é terrível, isso é realmente terrível, porque acho que isso é informação que poderia ser dada, mas tá bom. Então, como tem muitos grupos... Essa, aliás, é a dificuldade da gente conseguir fazer nossa pesquisa, né? Sobre o pentecostalismo italiano. Isso mesmo. Então, tem diferenças valoriais, tem também porque o target das pessoas que vão nessas igrejas pode ser... são diferentes, os modos de falar poderiam ser diferentes. Mesmo entre essas, vamos falar das assembleias, que acho que é as coisas mais simples
Mesmo o professor Gedeon, qualquer coisa você já escreveu sobre isso, falando dessas assembleias de cidade, assembleias rurais, e também entre centro e periferia. Tem diferença, isso é indubitável. Mas se você tem que fazer um trabalho quantitativo, essa vamos dizer, o trade-off. Se você vai fazer um trabalho quantitativo, você tem que procurar, como eu tentei fazer, alguns indicadores que podem colocar juntos as igrejas pequenas que estão na periferia. Eu, na minha pesquisa, por exemplo, analisei a Igreja da Conquista. Igreja, não sei quantas pessoas conhecem aqui a Igreja da Conquista, que é uma igreja que coloquei no neopentecostais, que está num lugares, no bairro periférico da cidade de Rio de Janeiro. Igreja da Conquista. E coloquei junto com a Universal, coloquei junto com o projeto Nova Vida. É normal que vai ser diferente, mas olhando para os indicadores que tentei de procurar, aquele... guerras espirituais, ênfase na fé, vamos falar sempre de ênfase, não coisa exclusiva. Olhando para as ênfases que durante os cultos ele tem na guerra, todo aquilo que pode ser associado a guerras espirituais e na fé positiva, decidi de colocar em um grupo. Claramente tem diferença, mas se nós vamos a olhar só as diferenças de cada igreja, fazer pesquisa significaria escrever um artigo para cada igreja, não só para cada igreja, para cada igreja colocada em cada bairro de cada cidade do Brasil e do mundo. Seria qualquer coisa que para o pesquisador seria bom, no final, são todas pesquisas qualitativas, mas você, queremos fazer umas coisas mais gerais, vamos enfrentar aqueles problemas que você disse, que eu concordo totalmente. Vou dizer, tem diferença, mas alguma vez temos que olhar mais do que o trabalho do entomologista, que vai olhar as pequenas coisas. Segunda pergunta. Verdade. Uma outra coisa que eu tive problema no Brasil é que esta questão que o olhar dos ocidentais seria o conceito de sincretismo, essa religiosidade, vamos ser melhor, essa religiosidade fluida. Tem pessoa que tem apartenência múltipla, tem tudo. Procurei, quando fiz essa entrevista para esses questionários, procurei esses tipos de coisas, foi extremamente difícil. Isso também. Tive uma pergunta que eu utilizei no meu trabalho para identificar as pessoas que, assim, de modo geral, você pode dizer, são ateus. E a pergunta foi quanto é importante Deus na sua vida? De 1 a 10. Onde 1 significaria nada, 10 totalmente. Coloquei nos grupos, isso é a interpretação do pesquisador, que não tem verdade subjetiva. Coloquei no grupo dos ateus todos aqueles que nessa pergunta colocaram de 1 até a 3. De 1 até a 3 ou 4, agora não lembro, mas tá bom, menos de 5. Esse grupo coloquei todos ateus. Todos os outros coloquei naqueles que defini agnósticos. Agnósticos, ou seja, pessoa que não se declaram de um grupo específico, mas que pode frequentar a Igreja Católica, pode frequentar a Igreja Universal, pode ir um pouco para outro, não pode frequentar em nenhuma igreja, mas tem outro tipo, acredita em qualquer coisa que não faz parte também da outra religião, claramente. Porque se ele é budista, é outra religião. Se ele é do Banda, é de outra religião. Eu coloquei em aquele grupo pessoas que declaram que não faz parte de nenhum grupo ou denominação e que também não acredita em Deus. Ateus. Que não faz parte de nenhum grupo ou denominação, mas acha que Deus ou qualquer coisa de superior acredita nisso,
de 4 até 10, coloquei em agnósticos. E fiz 2 grupos. Depois, não foi eu, foi a análise se chama análise de correspondência múltipla, e vi efetivamente que em todas as perguntas, e tive muitas perguntas, ateus e agnóstico, ele parece sempre junto, ou seja, as perguntas, ele tem o mesmo método de resposta. E quais são as coisas, os elementos que mais, vamos dizer, mais importantes? Bem, eu coloquei em ordem de importância como os pesos estatísticos, identifiquei umas coisas que se chama confiança, eu chamei de confiança no funcionamento do Estado de Direito. Se você olha em todas as perguntas ligadas a esses indicadores, você vai ver que os ateus e agnósticos, ele tem falta total, tem muito baixa confiança no Estado de Direito. Tem muita explicação sobre isso. De um ponto de vista da sociologia da religião, pode ser que a religião tem fatores, como dizer, que cria mais relação, então é mais forte o sentido de appartenência, mais forte o conceito também de sociedade. Mas, de fato, temos esses grupos totalmente do outro lado, e do polo oposto temos católicos e pentecostais clássicos. No meio, carismáticos, católicos e neopentecostais. Isso é o primeiro ponto, por exemplo. Mas também o clivagem, uma separação entre que faz parte de um grupo religioso e que não faz parte. Isso é a maior diferença. Depois, temos, entre os grupos religiosos, católicos, neopentecostais e carismáticos, junto, pentecostais clássicos e católicos clássicos, ou seja, que não fazem parte dos grupos carismáticos, do outro lado. Segundo os pontos, tem 3 elementos. Segundo os pontos importantes, é aquilo que é a visão sobre a economia. Então, nesses grupos, é muito evidente que aqueles que podemos definir como renovadores, então, carismáticos, pentecostais e neopentecostais, têm uma visão mais liberais da economia, têm uma visão liberista. Do lado oposto, porque você deve imaginar que, do ponto de vista estatístico, tem uma diferença, vamos dizer, de 2 polos. Do lado oposto, no católicos clássico ficamos no meio, do lado oposto temos agnóstico e ateus. Tem uma visão menos liberais da economia, mas ele enfatiza aqueles valores da independência, da individualidade, claramente em mesura muito maiores os ateus do que agnósticos. Isso, a diferença é muito grande. Mas, mesmo se tem essa diferença, você tem todos os grupos religiosos de um lado e ateus e agnósticos do outro. Enfim, o último ponto é aquilo que eu chamo de solidariedades sociais, a confiança nos outros. Ali também temos grupo agnósticos e ateus totalmente do lado daqueles que não têm confiança nos outros, têm menos confiança generalizada nas pessoas que não se conhecem. É importante, porque temos esses indicadores, porque na economia a confiança seria uma coisa boa, porque ajudaria a baixar o custo de transação econômica, tem todos uma explicação. Mas nós vamos ver que ateus e agnósticos ficam do lado das pessoas que têm muita baixa confiança nos outros. E também, neste caso, tem os grupos pentecostais. Mesmo os pentecostais, clássicos e neopentecostais, ficam mais do lado de quem não tem essa confiança no estrangeiro. Católicos, esse caso podemos falar também de família, os católicos em grupo, carismáticos clássicos, são totalmente do oposto. Eles declaram, atenção, não mostram, declaram, de ter mais confiança também das pessoas que não conhecem. Então, isso pode ser considerado mais uma abertura
abertura mais ampla dos católicos, nestes pontos de vista. Mas se vamos ver, olhar, em geral, eu disse, os renovadores juntos, pentecostais, neopentecostais, carismáticos, juntos, um pedacinho outro, tem todos aqueles elementos culturais, valoriais, que podem ser perfeitos para uma visão democrática do capitalismo. O probleminho é que cada um tem um pedaço. É verdade. Professor Gustavo de Santos, que maravilha, né? A gente poder entender de que maneira, lá do outro lado do Atlântico, alguém vem e olha e nos percebe. Nós temos duas perguntas que eu vou resumir em uma, que é a do Samuel Valério e do Léo Alves, que, de certa forma, o senhor já deu uma resposta prévia, mas eu vou elaborar uma de natureza mais teórico-metodológica, né? Lembrar que o Gideon, ele faz uma defesa do Weber muito grande, eu também sou weberiano, né? Mas eu gosto também do Peter Berger, porque o Peter Berger teve a sensibilidade de se fazer ciência, porque a ciência, diferente da religião, ela abre o espaço para a dúvida. Aquilo que eu afirmo categoricamente hoje, eu estou afirmando, mas eu estou dizendo, olha, eu aceito uma revisão de pensamento, uma revisão de ideias, eu aceito uma reescrita do que eu estou colocando, porque esta é uma perspectiva a partir desse momento. As revisões que virão poderão revelar novos elementos que modificarão, como o Berger, que criou a teoria da relativização e foi seguido por milhões de pessoas. O problema do Berger é que ele foi, voltou, e negou, e depois negou que ele tinha negado e tudo, e o Weber não. Não, mas eu vou falar do Weber. O Weber, e o Berger, em 99, que o Berger é um leitor do Weber. O Berger, em 99, porque a teoria da secularização é dos anos 60, 70, o Weber, em 99, escreveu um artigozinho dizendo mais ou menos assim, olha, eu estava errado sobre a teoria da secularização, e 1 milhão de pessoas ficaram zangados com ele, porque seguiam firmemente ele. No entanto, antes de morrer, em 2015, ele lançou os outros altares da modernidade, em que ele dizia, aí ele volta e disse assim, bom, eu não estava tão errado quanto eu pensava sobre a teoria da secularização, o problema é que eu estava olhando para a Europa, eu estava olhando para os Estados Unidos, mas quando eu comecei a olhar a África, a América Latina, eu vi que é uma possibilidade muito grande de haver um caminhar junto dessas perspectivas. Aí ele até dá um exemplo que eu acho muito bacana, ele diz assim, quando um avião da Emirates, lotado com 200 pessoas adeptos ao islamismo, pode ter quem estiver lá dentro, nenhum deles quer que o piloto pilote aquele avião de forma religiosa. Todos eles querem que o piloto pilote aquele avião da forma mais racional possível. Aí o piloto para o avião, desce, aí veste a sua roupa, vai para uma mesquita orar para lá, né? Então, isso é uma possibilidade. E dos leitores brasileiros do Weber, eu gosto do Perucci, que faz uma exegese do conceito em que ele fala da dessacralização do mundo. Desacralizar o mundo não é eliminar a religião. Não é eliminar a religião. Né? É não deixar que a religião dê a resposta por você, mas você, com base em tudo aquilo que você tem, no conjunto das suas perspectivas, no ethos, do Goethe, etc., tal, você tomar aquela decisão. Pois, ponto. Tendo dito isto, eu pergunto para o senhor, que tem uma verve de economista, faz uma pesquisa quantitativa de uma postura e comportamento de natureza extremamente subjetiva, que é balizar um comportamento econômico pelo viés da disposição religiosa do sujeito. De que maneira os números podem revelar isso e como é que se pondera entre a quantitativa, não é, um survey, e uma pesquisa mais subjetiva, mais qualitativa para medir sentimentos e intenções. Como é que o senhor fez isso na sua pesquisa sobre o pentecostalismo brasileiro? Em seguida, eu coloco as demais perguntas.
Sim, isso é foi efetivamente um problema. Quando você tem que lidar com pesquisa quantitativa fazendo survey, porque você pode fazer pesquisa quantitativa olhando o sistema macro, não é? Você pode olhar, não sei, a coisa mais objetiva como a renda familiar. Você pode olhar a renda dos católicos, se você poderia, e olhar a renda dos fiéis pentecostais, se você poderia fazer essa divisão, e depois achar, ok, ele tem uma melhor renda, pode fazer toda essa associação que você quiser, claramente. O problema fazendo questão é isso mesmo, como uma interdeclaração das pessoas é subjetiva, porque daquela expressão pode ser depois utilizada para dizer os pentecostais, não só os fiéis dele. É um joguinho estatístico. Como escreveu, acho que, não sei se uma outra colega, vossa colega, a professora Maritza, ou não lembro se é ela ou outras, uma vez falando do IBGE, dos dados do IBGE, ele disse que os números nunca falam sozinhos. Eu gostei daquela frase, nunca fala sozinho os números. Mesmo os economistas, não é o que não tem essa capacidade, mas os econometristas, aqueles que jogam com os números, se ele quer, podem procurar qualquer tipo de dados. Para isso, por exemplo, fazendo piada, você no nosso campo, na nossa área, você tem dois econometristas que têm o mesmo, vamos dizer, survey, mesmo grupo de dados, mas ele dá duas interpretações diferentes, dois outputs diferentes. Piada. Para dizer que tem o método estatístico que mesmo se de um ponto de vista científico perfeito, pode dar resultados diferentes. Voltamos à sua pergunta. Aquilo que eu fiz foi simplesmente uma ponderação dos dados. Na verdade, seria mais correto dizer que a minha pesquisa, que se baseia sobre uma survey que foi feita em Rio de Janeiro, representa, me sembra mais correto dizer isso, representa, na teoria, aquela que é a interpretação da área metropolitana de Rio de Janeiro. Ou seja, os dados que foram pegados com um sistema de amostragem pesado, não simples, complexo, um sistema complexo para cada área de planificação da cidade de Rio de Janeiro, foram pegados grupos assim, random. Em cada área de planejamento tem vários bairros. Cada bairro foi pegado randomicamente, em cada bairro foi feita a pesquisa, com um número de pessoas que foram entrevistadas, em frente às igrejas, em frente à rua. Como esse tipo de pesquisa, você vai fazer os pesos amostrais, você vai fazer o cálculo da possibilidade que isso tem um erro marginais nessas pesquisas, ou seja, que os dados não sejam representativos. É esse tipo de peso, desse tipo de número, é mais alto, mais a amostragem é complexo. Mais a amostragem é simples, ou seja, é totalmente aleatório, mas isso peso amostragem é menor. Então, uma vez que você, para coisa, porque você sozinho e tudo, faz essa divisão, faz os pesos, eu fiz eu fiz representativamente para toda a população de Rio de Janeiro, por toda a população de Rio de Janeiro, que poderia ser destruturada em grupos católicos, grupos pentecostais e também ateo-agnósticos. Os dados peguei não do IBGE, de uma pesquisa que foi feita, agora não lembro o nome, mas foi uma pesquisa que foi feita em todo o Brasil, e que aquela pesquisa foi representativa da população brasileira, naquele caso. Então, eu fiz esse tipo de, vamos dizer, proporção
que foi colocada na minha análise. Então, toda a análise dos meus dados são já pesados, não representam os entrevistados, mas representam, com o margem de erro, claramente, a população de Rio de Janeiro. Depois podemos fazer uma suposição, que pode ser que muitos de vós podem não concordar, podemos dizer que principalmente a cidade poderia que, não sei, tem mais orientação rispetto a aquelas cidadezinhas que são no interior, isso outras coisas, mas seguramente os dados refletem a população de Rio de Janeiro, neste sentido, porque é pesada para a população de Rio de Janeiro. Não sei se... Professor, eu compreendo, porque eu trabalho também com estatística, mas eu quero agora trazer duas perguntas. A primeira pergunta é do Samuel Valério, que fala sobre se há uma estatística da presença dos pentecostais na Itália. Como o Gideon o senhor já falou que não há um censo religioso na Itália, isso é bom para a consciência do indivíduo, mas é péssimo para quem pesquisa o fenômeno religioso, né? No entanto, há uma pergunta muito interessante do Léo Alves, e eu gostaria que o senhor fizesse a resposta para a gente aí da pergunta dele. Por favor, está na tela, o senhor responde. Sim, boa tarde, Leo Alves. Isso é interessante, né? É verdade. Os pentecostais, durante o fascismo, foram perseguidos porque tiveram umas circulares ministeriais da polícia que dizia que os pentecostais, em geral, não só pentecostais, na verdade, outros grupos religiosos poderia representar, uma ameaça, um perigo para aquela que é as morais dos costumes. Mas isso foi antes da proclamação da República e da fim da Segunda Guerra Mundial. Então, como eu disse, os valores, as culturas mudam, mas mesmo a percepção e a confiança dos italianos, que, em geral, eu não fiz pesquisa com esse tipo de pesquisa na Itália, mesmo se queria fazer, mas você pode ver, tem uma organização não governativa que faz um índice, agora não lembro se é o índice de corrupção, outra uma coisa assim, que vai fazer mais ou menos isso, vai ver vai falar de percepção da corrupção, que é um pouco o contrário daquilo que eu fiz. Não é quanta confiança tem, mas quanto você acha que o seu Estado é corrupto. É o índice de corrupção percebido. Aí você pode ver que ainda hoje, sobre a corrupção, os italianos têm muita baixa, em geral, os italianos têm tem baixa confiança nas estruturas estatais, mesmo se pode ser que efetivamente o Estado não é corrupto, que depois corrupto é outras coisas, porque eu vou falar de corrupção percebida. Então, perseguição estatal contra os pentecostais, vero. Mas lembra-se que os pentecostais na Itália sempre são ainda uma pequena minoria, então tive baixa confiança no Estado, mas não porque tive esse tipo de persecução contra os pentecostais, simplesmente porque muitas pessoas não conheciam também os pentecostais, então não sabia, não tinha o sistema de agora de desinformação, então pode estar certo que muitas pessoas ninguém sabia, não sabia também que tivesse esse tipo de coisa. Outras coisas sobre você levou a pergunta sobre a democracia cristã, uma atitude de confiança. A democracia cristã foi um período da nossa história que os politólogos chamam de democracia bloqueada, democracia fechada, no senso que não podia ter outra situação, porque a democracia teve o Partido Comunista. O Partido Comunista que na Europa foi o maior partido comunista da Europa livre, da Europa ocidentais. Você pode imaginar que os Estados Unidos, todos os aliados, não gostavam muito
essa ideia que poderia ter os partidos comunistas, com a União Soviética do outro lado, com a Iugoslávia de Tito do outro lado, que podia pegar os controles da Itália. Foi um período escuro também isso. Tive corrupção, sim, tive corrupção, mas tive também confiança nas estruturas estaduais, porque você tem que contextualizar o período histórico. Tem muitas pessoas, se você vê as propagandas que faziam a democracia cristã naqueles períodos, era uma propaganda de defesa da família, das tradições religiosas, das tradições sociais, contra quê? Contra o bolchevismo, os comunistas, que queriam destruir todos. Então, tem isso. A democracia acabou. Não tem mais a democracia cristã, tem o sistema... a Itália pode ter pouca confiança no sistema de direito italiano. Os italianos podem ter pouca confiança na bondade do nosso governo, mas objetivamente, se você olha para o OSCE, outra organização internacional, agora a Itália é uma democracia estabelecida, democracia de eleição. Então, aquele período histórico não tem mais efeito agora. Se você fala da democracia cristã na Itália hoje, as pessoas acham que você posso dizer, pazzo, folle, doido, não sei como dizer, não tem nada mais que ver isso. Gustavo, espero que... Deixa eu me meter aqui na resposta do Gustavo também. Tem uma coisa, a perseguição ao pentecostalismo tem a ver também, no primeiro momento, porque é uma classe social extremamente baixa, porque esse pentecostalismo em 1912 é de imigrante, de italiano imigrante reverso, uma baixíssima classe. É tanto que na minha pesquisa, no primeiro momento, eu fiquei sabendo de grupos da congregação cristã que nasceram e que depois se tornaram Assembleia de Deus. E isso não ficou claro para mim, eu não tinha elemento histórico, é tanto que na minha tese eu tenho só uma nota dizendo que eu vi essa versão, mas não sabia explicar por quê. Quando eu fui na Itália, que eu comprei esse material das Assembleias de Deus, eu entendi. Nesse primeiro momento, o pentecostalismo, nas primeiras décadas, é um pentecostalismo de gente de classe muito baixa. A partir da Segunda Guerra, da invasão e do domínio americano, as Assembleias de Deus surgem numa classe média, e aí esse pentecostalismo assembleano já tem um outro status social. É tanto que, por exemplo, eu assisti muitos vídeos das Assembleias de Deus na Itália. Assembleia de Deus na Itália, e quantitativamente insignificante em relação ao Brasil. A Assembleia de Deus da Itália, a última vez que eu vi, ela tinha 7 rádios e canais de televisão. A Assembleia de Deus na Itália, por exemplo, em Milão, tem senadores da República, o ministro da Justiça americano vai lá pregar. Então, assim, e tem uma elite intelectual e política dentro das Assembleias de Deus em Milão, o que não teve no primeiro momento. Então, a perseguição, antes da gente estigmatizar a perseguição fascista contra os pentecostais, não é necessariamente não só contra o pentecostal, mas também por uma classe baixa de imigrante reversa. Ok? E é uma coisa que a gente está tentando entender aí, eu, Marro Gustavo, tentando estudar e ler esse material. Professor Gustavo. Só um minuto. Nós estamos já extrapolando bastante o nosso tempo de live. Quando o tema é rico, estimulante, o tempo se esvai muito rapidamente. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar a última pergunta, que é do Davi Mischiati, coordenador da Relep Brasil, nosso chefe, e o senhor responde. Em seguida, e eu vou pedir que essa seja, de fato, muito sintética, essa resposta. O professor Dr. Gideon vai fazer as suas considerações finais e despedidas, retorna para o senhor, que vai já se despedir do público, e nós vamos encerrar essa transmissão, que é a última transmissão do terceiro ciclo dos diálogos da Relep, né? Então, vou colocar aqui o Dr. Davi Mischiati, faz a seguinte pergunta, e com ela nós encerramos esse debate, né?
Sim, perfeito. Só quero, antes de vou responder subito, vou dizer que no artigo que estou escrevendo sobre o pentecostalismo na Calabria, estou falando dessa relação com essa imigração de volta, a migração, a nova migração dos imigrados africanos que chegam. Então, estou fazendo isso. Estamos também tentando de procurar um número de pentecostais na Calabria, que não vai ser simples, mas estamos fazendo isso. Agora, ok, o doutor... acho que tive um livro dele. Ok, as principais características econômicas seria, não entendi, você fala do nível sociográfico, não é isso? Qual é o nível econômico? O professor Gedeon me ajuda. Ele está dizendo qual é o nível econômico dos pentecostais que eu pesquisei? Isso é, não é? Pode ser, mas você pode pensar só naquela tipologia que você fez dos valores. Você fez uma série de tipologias de valores. Você podia reduzir só um dos valores que você encontrou. Ok. Sim, entendi, mas... Ok, primeiramente, quero dizer, ora não sei, a primeira coisa seria que os pesquisados foram também... foram escolhidos, não diferenciados também para census. Ou seja, temos diferenças que foram pegados pentecostais que tiveram uma renda, a metade uma metade dos pentecostais que teve uma renda até 5 salários mínimos, com um terço com renda de 1 a 3 salários mínimos. Os outros pentecostais que tinham uma renda maior de 5 a 7 salários mínimos, depois de mais de 10 salários mínimos. Então, foi muito diversificado a proveniência econômica das pessoas. Para os valores, eu, como tentei de dizer, aquilo que aparece dos trabalhos é que os pentecostais e neopentecostais eles têm também carismáticos neste caso, porque não posso fazer diferenciação com resposta aos carismáticos. Isso é muito importante se falarmos de uma interpretação como os grupos conjuntos, como os renovadores. Ele tem, vamos dizer assim, uma visão, uma propensão maiores a privatização. A privatização e a livre competição. Ele também a livre concorrência. Então, é isso. Livre competição são os neoliberais que estão apoiando o atual governo. Isso é. Não, acabou. Gedeon, cuidado. A gente entende que essa temática ela é uma temática extremamente interessante. Os weberianos usam de forma heurística, pedagógica, os conceitos dos tipos ideais para poder traduzir em miúdos a complexidade da vida social. Isso é muito importante, né? Isso é fabuloso. Nós queremos agradecer ao professor doutor Gustavo de Santi por ter nos concedido o privilégio de ouvir e aprender um pouco com ele a respeito de sua pesquisa, né? E a RELEP, que é a Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais, agradece penhoradamente a sua disposição em nos assistir nesse dia. E agora, nós vamos passar a palavra para o professor Dr. Gedeon para as suas considerações finais, sintéticas, e, em seguida, vamos ouvir o professor Gustavo também. Professor Gedeon, a fala é sua. Gustavo, mais uma vez, um prazerzão te ver. Cara, estou sonhando com um novo pretexto para você me levar na Itália. Vou fazer esse esforço, vai ser muito bom. Incentivar você a tentar fazer um artigo sintético sobre a sua tese. A sua tese, de fato, é muito interessante, muito valiosa para nós,
para nos vermos e ver essa análise de fora e essa complexidade que você deu na sua tese de ciência política, de economia e de sociologia. Lembrando para o pessoal que nós continuaremos nas próximas sextas-feiras, não necessariamente toda sexta-feira, mas com novos debates muito interessantes aí com o RELEP. Obrigado, Moab e Gustavo. Prazerzão te ver. Professor Gustavo. Obrigado, professor Gedeon, professor Moab, a todo o RELEP, as pessoas que ficaram até agora. Eu lembro que na Itália agora são 23h32, então eu sou a pessoa mais antes de você. Então, obrigado para essa possibilidade. Vou fazer isso no senso que eu escrevi um artigo em português, na verdade, que não sei se posso dizer, eu apresentei a Religião e Sociedade, a revista, mas demora um pouquinho a dar resposta. Passaram mais de 6 meses. Não sei se isso não, porque eu sou acostumado que as pessoas, depois 1 mês, 2 meses, dizem sim, não, pode ser. Aqui, acho que desapareceram. Vou enviar uma mensagem, mas eles dizem, o meu artigo, assim depois posso dar a vocês, que vai ser um assunto mais ou menos um pouco mais complexo, porque na minha tese, como disse também os outros, eu vou fazer uma interpretação weberiana, diluídas com o conceito de Schliemann, das teorias dos sistemas, também tem o conceito de Boudon, do individualismo interpretativo. Então, tem alguns pontos mais específicos que não falei para não fazer coisas complexas, mas que vão ter nesse artigo também, só para fazer uma introdução geral. Obrigado a todos e a todas para ser aqui comigo. Estar. Obrigado a todos vocês, obrigado ao doutor Gustavo de Sante, ao professor Daniel Gedeon Alencar, pela brilhante exposição. Eu tenho sido enriquecido pela condição de mediador desse terceiro ciclo. Nós entrevistamos 5 pessoas que trouxeram contribuições assim muito grandes para as nossas pesquisas. Nós tivemos uma perspectiva decolonial com o professor Raimundo Barreto. Depois, nós tivemos a Rael, que é uma pesquisadora alemã. Depois tivemos um chileno, um mexicano, 2 chilenos, um que mora no México, né, um chileno e uma chilena. E agora nós estamos encerrando com uma perspectiva não colonial, mas de um europeu sobre o pentecostalismo brasileiro, né? E queremos dizer que a RELEP vai continuar. Nos próximos meses, fique ligadinho no site da RELEP, fique ligado não apenas no site da RELEP, mas também na nossa página no Facebook, porque nós estaremos iniciando, além dos diálogos da RELEP, uma parceria com a Universidade Federal de Sergipe, com o Núcleo de Pesquisa Observare, RELEP, Observare, Federal de Sergipe, mais unida, né, sobre o pentecostalismo. E nós temos assim uma das maiores autoridades do Brasil em cada uma nas áreas de estudo, em cada uma das lives que nós vamos fazer. Então, fique com a gente, mantenha-se com a gente, para a gente poder caminhar junto. Mais uma vez, quero pedir para você que nos ouve pela primeira vez, que visite o nosso site. Está aí, relep.org.br. Lá você vai conhecer a nossa filosofia, a nossa política, a nossa relação com a sociedade, de que maneira nós nos identificamos. Nós não somos um grupo religioso, a religiosidade e a prática religiosa de cada pesquisador da RELEP é de foro de interna corpus, ele fala por si quando se manifesta, porque a RELEP não congrega religiosos, congrega pesquisadores da religião, especialmente do pentecostalismo brasileiro. E lá você vai encontrar teses, dissertações, artigos científicos, documentos históricos que vão te ajudar a compreender o fenômeno religioso pentecostal, a produzir a sua dissertação, o seu TCC, a sua tese de doutorado. E nós estamos muito felizes por você estar conosco. Um forte abraço, muito obrigado e
até as próximas transmissões da Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais. Boa noite e forte abraço.